Sejam bem-vindos a mais uma edição do Vamos Falar de MotoGP. O campeonato voltou a 3 semanas depois da primeira corrida na Tailândia. Esta segunda corrida foi no Brasil e foi uma corrida, digamos, atribulada. Já lá vamos aos problemas que aconteceram em Goiânia este fim de semana. Para já apresentar os meus convidados, o César Teixeira e a Rita Machado. Um, Antes de mais, dar as boas-vindas a quem nos acompanha na Bola TV e agradecer aos patronos e às patronas do Vamos Falar de Fumo. Quem não for patrono já sabe, VFF1, patreon.com/VFF1 e quem quiser ser patrono escolhe uma das categorias de apoio. Quem não quiser ou não puder pode continuar a apoiar o podcast e subscrever as redes sociais do Vamos Falar de Fumo. Como dizia, tivemos uma corrida em Goiânia este fim de semana, o regresso do MotoGP a Goiânia mais de 4 décadas depois. Vitória do Marco Márquez no sábado, vitória do Marco Bezzecchi no domingo. Bezzecchi continua com um recorde impressionante aos domingos. Nos últimos 4 domingos liderou as voltas todas e venceu essas 4 corridas. E agora é ele o líder do campeonato, tendo em conta que o Pedro Acosta teve um fim de semana discreto e a KTM teve um fim de semana bastante miserável. Já vamos a isso tudo, mas queria começar com os tais problemas que foram acontecendo no Brasil ao longo deste fim de semana. E começava por ti, César, desde os problemas com o mau tempo, com as inundações na sexta-feira, um buraco que se abriu na pista no sábado. A corrida de domingo também subitamente também teve as voltas encurtadas e houve aqui alguns culpados. A FIM, entretanto, também já fez um comunicado, mas foi demasiado atrapalhada para um fim de semana que se prometia ser mais festa do que de confusão. Sim, boa noite, já agora Bernardo, boa noite Rita. É assim, acho que o Grande Prémio, a decisão do Grande Prémio, eu entendo o mediatismo e é bom ter o MotoGP de volta ao Brasil. Eu acho que o circuito, a meu ver, primeiramente, não era o mais apropriado ou ainda não estava, digamos, pronto para receber a categoria rainha. Ainda assim, foi como estavas a falar, começa logo com mau tempo no início do fim de semana, o que provavelmente já não ajuda, dá um trabalho extra e que faz com que a pista também não fique nas melhores condições. Tentam recuperar isso e eu acho que o facto de haver, lá está o buraco na pista, acabou por mudar muita coisa. A própria degradação do asfalto também foi um tema super falado pelos pilotos. Então eu acho que em termos, assim, no cômputo geral, não propriamente do circuito, mas lá está, pelo asfalto em si, eu acho que devia ter havido, digamos, maiores medidas de atenção pela parte da FIM e da Dorna no sentido da qualidade do asfalto, o que acabou por influenciar, a meu ver, negativamente o Grande Prémio. Rita, o César aponta aqui os dois principais culpados, na minha opinião e também na dele, a FIM e a Dorna. Num fim de semana que aconteceram demasiadas coisas à volta do Grande Prémio e que depois levou a adiamentos ou a encurtamentos de corridas. Também achas que é pela FIM e pela Dorna que tudo isto se desencadeia? E o que é que achas sobre estas confusões todas que aconteceram? A FIM e a Dorna são bottom line os principais culpados, não é? Mas os próprios promotores e o circuito também não estão propriamente ilibados aqui de culpa, não é? E eles fizeram obras e eles reasfaltaram supostamente o circuito para ter melhor qualidade. Epá, aquilo foi uma palhaçada. Primeiro começamos com a história das inundações, que eles diziam que era IA e que não era IA nenhuma, não é? Depois, sábado, aliás, sexta-feira já toda a gente se queixava e eles estavam, era só os brasileiros negavam e diziam que era só as pessoas a não quererem ver e a tentarem denegrir o país e o circuito e que era tudo culpa de toda a gente. Sábado tivemos o episódio do buraco e domingo, 10 minutos, eu acho que nem 10 minutos antes da corrida começar, com as pistas na moto, equipas e a própria Michelin foram informadas que, devido à degradação da pista,
a corrida ia ser encurtada, quer dizer, isto é ridículo. E eu acho que nunca se viu nada assim no MotoGP, pelo menos na era moderna, nos últimos anos. Eu acho que isto não tem memória. E assusta-me este circuito ter contrato até 2030. Porque, foi muito mal. Foi muito mal. Você acha normal encurtares uma corrida quando faltam 10 minutos para ela começar e já foi o mau tempo? Não. Não faz sentido, Não não faz foi. sentido. Não faz sentido E as estar ali. estratégias e os pesos, até o peso que eles tinham na moto, porque o combustível que eles não dava para tirarem combustível, tudo bem, estão todos nas mesmas circunstâncias. Não, porra, mas não faz sentido. Foram cumpridas apenas Não é? 75% das voltas Que era eram o para mínimo que eles tinham para se aquilo calhava dar alguma bandeira vermelha, eles iam sempre ter que prolongar tudo. Não fazia sentido. Lá está, eu acho que espero que não volte a acontecer e lá está, como estás a dizer, é assustador ter até 2030 um contrato. Eu espero que haja mesmo mudanças e, aliás, os próprios responsáveis, como estavas a falar, Rita, já vieram tentar dar uma explicação, ou que não é qualquer pessoa que é engole, passa a palavra, mas realmente espero que isso mude para o ano. E temos outra coisa, que depois foi tanta a confusão que acabou por ficar, mas a própria gravilha, que aquilo nem se pode chamar gravilha, que havia sexta-feira na pista, aquilo era ridículo. E tanta gente falava da gravilha de Portimão, aquela era bem mais assassina que a de Portimão e acabou por ficar esquecido. Ninguém disse nada, não é? Quer dizer, foi uma sucessão de erros e de histórias que parece brincadeira. Eu estava a ler algumas declarações de pilotos depois da corrida e eles falavam de alguns problemas na volta de instalação em que aquilo só levantava pedras, basicamente. E alguns pilotos queixaram-se de estarem constantemente a levar com pedras durante a corrida. Acho que o Toprak até apareceu no seu media debrief com algumas pedras do circuito, só para mostrar. O braço do Rins? Sim, o braço do Rins. Acho que o Bastianini ou o Mir também levou com uma pedra no ombro e terá sido por aí que levaram à decisão de encurtar. Não sei se foi só por isso, mas realmente foi muito em cima. Mas isso foi depois, foi no fim, porque a pista se estava a desfazer, literalmente. Certo, eles acabaram por explicar, peço desculpa, Bernardo, eles acabaram por explicar que o sobreaquecimento do asfalto por causa da corrida de Moto3 e de Moto2, aliás, e a qualificação da Moto2 que ficou para domingo de manhã, ou seja, o sobreaquecimento acabou por fazer com que, lá está, o main event tipo do fim de semana é a corrida de MotoGP, ficou para o fim e acabou por, a pista estava super, super quente, tirando já a temperatura e lá está, eles acabaram por dar essa desculpa. Eu, para mim, são tudo desculpas de mau pagador, como diria a minha mãe. Sim, e depois do buraco no sábado também foi só ali mais um problema para o fim de semana. E havia uma curva, era a 4, era a 6, que estava sempre... Estavam sempre a cair, sim. Estavam sempre... Aquilo tinha que se passar alguma coisa ali, era impossível. Era impossível, porque eles caíam em todas as categorias, todos lá. Não era normal. Principalmente na qualificação. Eu acho que foi também nessa curva em concreto, primeiramente é uma pista que quase ninguém conhece, não é? Ninguém tinha corrido. Acho que era mesmo, estavam a tentar descobrir o limite, mas mesmo assim não deixa de ser estranho. Na qualificação caíram também uns quantos. Então... O Fábio Dino San António que conseguiu a pole caiu, nem fez a última volta nos últimos minutos porque estava no chão, porque estava a voltar para o paddock. Mas sim, em relação aos problemas, penso que já deixámos aqui um apanhado dos problemas e uma opinião. Com o contrato até 2030, Goiânia tem aqui mesmo algumas coisas para melhorar, porque o Brasil tem uma excelente pista, pelo menos para carros, que é Interlagos, que eu ainda nunca vi uma corrida de carros lá. Para motas não sei como é que funciona. Diz? Não funciona. Não, para já as áreas de escape não são homologadas. Sequer, acho eu. E depois tens outro problema. Por exemplo, este fim de semana, sabes o que é que estava a acontecer em Interlagos? Não. Lollapalooza. Pois. E eles usam constantemente a pista de Interlagos para festivais de música e coisas assim. É assim, eu acho que no Brasil, se não é para correr em Interlagos, acho que não há pista para correr.
com todo respeito a este grande prémio. Aí não. Para MotoGP, eu acho. Mas Interlagos não pode, mas há pistas interessantes Sim. no Brasil. Eu sei que Interlagos e eles têm, inclusive, a categoria só brasileira a correr nas diferentes pistas deles. Sim. A brasileira não, sul-americana. Sul-americana, exato. Mas não gostei de Goiás. Mas é que assim, vocês olhavam para o traçado daquela pista e vocês achavam que aquilo ia ser um bom grande prémio, sinceramente? Eu tinha o pior e foi mais ou menos o pior que tivemos. Sim. E eu olhava para aquele traçado e eu pensava, isto não é para motos. Isto não vai dar fixe para motos. Eles prometeram 0 e entregaram 0, ou menos que 0. Portanto. Menos que 0. Aquilo não prometia nada e entregou menos ainda mesmo. Exato. Passando para a ação em pista em si, tínhamos tido uma excelente corrida na Tailândia para começar o ano. Noutra pista que eu não dava nada por isso, mas surpreendeu-me. Tivemos uma excelente corrida na Tailândia. No Brasil, as corridas foram mais ou menos animadas, uma ou outra luta aqui e ali, mas não tão boas como na primeira ronda. Tivemos mais uma vitória do Marco Bezzecchi e tivemos mais uma vez quase todas as Aprilias muito bem classificadas. E agora pergunto diretamente, começando por ti, Rita, se achas que o Bezzecchi tem tudo o que é preciso para ser campeão este ano? Pois, isso é a questão de milhões. Eu acho que ele tem uma boa moto, que ele é um bom piloto e ele tem vontade. Só que ele é um bom piloto. Ele, para mim, não faz parte do leque dos pilotos excepcionais. E ele ainda tem pilotos excepcionais que também estão em cima de grandes motas. E aí é a minha dúvida. Ele ter tudo tem, mas não sei se não lhe vai faltar aquele danoninho, sabem? Que faz a diferença. E depois também é isso, é que o Bezzecchi normalmente é inconsistente. Ele veio, já o ano passado vinha numa ótima época, ele continua, mas nós já vimos isto e ele a perder-se a determinada altura da época, depois volta a encontrar-se, não sei, vamos ver o que é que vem por aí. Mas, para já, parece-me ser um contender ao título, mas assim de forma mais do que afirmada. Mais do que afirmada. César, a mesma pergunta. Bezzecchi tem tudo? Eu acho, acabo por concordar, eu acho que o Bezzecchi é um grande candidato ao título. Claro que nós não podemos descartar o Marc, nem propriamente o Jorge Martin, porque eu acho que se o Jorge acabar por pegar um bocado do mindset que ele tinha em 2024 quando foi campeão, que ele ganhou da temporada de 23 para 24, que ele perdeu o campeonato de 23 para o Pecco, porque era muito inconsistente em termos de cabeça, e em 24 acabou por encontrar um bocado desse equilíbrio e começou a perceber que se calhar para ganhar um título não é preciso fazer primeiro lugar em todas as corridas. Às vezes a consistência pode trazer o título. Então eu acho que o Jorge não precisa de ganhar as corridas todas. Se for fazendo pódios, claro, se ganhar acaba por ser melhor para ele, e acredito que ele tem fome de vencer depois daquilo que ele passou. Portanto, de todo eu descarto o Jorge Martin, mas para mim sim, o Bezzecchi neste momento, claro, o Marc é o atual campeão, mas eu acho que o Bezzecchi tem tudo, tem a moto, eu acho que tem o talento, e se tiver cabeça e se tiver a frieza necessária, será o campeão este ano. Rita, para ti o Martin é candidato ao título ou não? Deixa-me só ir ali ao que o César falou. Sim, não é preciso ganhar sempre, a não ser que quem ganhe seja sempre o mesmo. Então aí tu já precisas de ganhar umas vezes. Sim. O ano passado provou-nos isso. Eles não precisam de ganhar sempre, a não ser que seja o Marco Marques a ganhar todas as outras, não é? Sim, mas lá está, naquela temporada em questão, 2024. Eu sei. Sim, não, eu sei, todos nós nos foi a cabeça quando disseste isso para a temporada também do Mir, que ganha uma corrida e é campeão. Temos também vai faltar o outro, que foi a mesma história. Nicky Hayden. Isso, Nicky Hayden. Eu ia dizer o americano, mas depois... portanto, todos nós fomos buscar isso. Mas, às vezes, não é só assim tão fácil quanto isso, não é?
Exato. Pá, Martin pode ser campeão. Se for luta direta entre Martin e Marco, eu aposto mais no Marco. A equipa é do Bezzecchi, a moto está construída pelo Bezzecchi, o Bezzecchi vai sempre conseguir tirar mais da moto com o Martin. E aí concordo plenamente. E entre os dois, agora, eu acho que nós não podemos tirar Marco Marques, ainda que ele não Sim. esteja claramente no seu topo de forma e ainda se esteja a adaptar também à moto. Exato. E Sim. a KTM pode ser que na Europa renasça, mas eles, os desgraçados, este foi penoso ver este grande prémio deles, porque o Pedro Acosta estava a dar boas indicações, mas eu acho que ele infelizmente não vai ter moto para se interferir aqui nesta luta dos Sim, dos o pesos Pedro vai. pesados. É aquilo que estás a dizer, o Pedro Acosta vai chegar à Europa com problemas de costas, literalmente por carregar a equipa, porque os restantes pilotos, os outros três, o Binder e os outros dois, o Vinhales, lá está, nem com ajudas de Jorge Lourenço, isto não há magias. Então, Tenho Mas ouvido é o coisas quê? sobre essa parceria, não sei se dura muito mais tempo também. Mas isso também é Maverick sendo Maverick, não é? exato. Sim, se faz aquilo à Yamaha, pode fazer Se ao faz o Jorge que fez, do que todos nós vimos, portanto, o que é que ele não irá fazer a seguir? Já toda a gente também sabe a minha opinião sobre Maverick, portanto. Voltando agora para dar também a minha opinião sobre o Bezzecchi e sobre o Martin. O Bezzecchi, concordo com vocês, acho que ele é um piloto que quando tem uma moto com que pode fazer, com que se sente confortável, acho que tem tudo para ser campeão. Resta saber se tem essa consistência para o fazer durante uma época inteira, porque ele já tinha uma boa moto na segunda metade do ano passado, na primeira não tinha assim tanto, e também era uma moto nova para ele, e precisou de alguma adaptação, mas quando se adaptou, estava até a lutar com o Marques por vitórias em corridas, o que era uma coisa difícil de fazer no ano passado. Mas o Bezzecchi, como eu disse no início do programa, está há 4 corridas consecutivas a vencer e a liderar todas as voltas, e isso também é consistência durante 4 corridas só, mas se a amostra for maior, vamos ver o que é que o Bezzecchi consegue fazer. No final do programa vamos também fazer uma antevisão ao Cota, que é território Marco Marques, mas se o Bezzecchi conseguir dar uma boa resposta aí, eu fico a acreditar muito mais nas hipóteses do Bezzecchi ser campeão. Em comparação com o Martin, concordo em absoluto, porque o Martin, seja por, vou chamar-lhes birras contratuais ou por lesões, desperdiçou quase todo o ano de 2025 e nota-se que este ano já tem moto para lutar por pódios com consistência, mas este ano ainda está, quando é preciso ir atrás do Bezzecchi, ainda não o consegue fazer. Portanto, concordando com vocês, para mim o Bezzecchi é muito mais candidato ao título do que o Martin, mas o Martin já tem a experiência de ser campeão e vamos ver se, mesmo com um ano de 2025 que foi quase inexistente para ele, consegue agarrar-se a isso e lutar por um top 3 ou se calhar top 2 no campeonato. Eu não pediria mais ao Martin do que isso. Acho que ser campeão seria demasiado exigente, mas vamos ver. Ducati. Tivemos um Marc Marquez mais uma vez a extrair o máximo que a moto tem. Na Tailândia, um furo num pneu roubou-lhe uma patelada de pontos no domingo, mas aqui ele venceu o sprint e teve a luta no domingo com o Fábio Di Giannantonio, que acabou por perder porque cometeu um erro em que quase caía. Mas César, o Marc Marquez já conhecemos, todos os pontos que ele pode extrair, ele vai extrair pelo menos quase todos, e a Ducati não está assim tão distante, e portanto se calhar o Marc Marquez também temos de ter em conta para a luta pelo título. Sim, eu acho que o Marquez está ainda a adaptar-se à nova Ducati. Lá está, teve uma excelente luta, eu acho, na parte final da corrida. Já sabemos que o Fábio Di Giannantonio tem já por fama ter um excelente time attack lá está, um excelente ritmo no final das corridas e acabou por conseguir o pódio, super merecido. Eu acho que o Marquez ainda está a tentar encontrar aquele feeling que ele tinha com a moto do ano passado.
Claro, não podemos descartar de todo do título, mas eu acho que aquilo, as palavras no final do Grande Prémio ditas pelo Tardosi acabam por refletir muito o que se passa dentro do Ducati. Eles não podem pôr literalmente as fichas todas e confiarem sempre no Marco, porque se há algum infortúnio, não pode ser só o Marco a pontuar. E lá está, não vou pegar naquela brincadeira da maldição, sempre que o Bezek ganha, o Pecco cai, porque na Tailândia essa maldição foi quebrada, o Pecco terminou, ainda assim o Pecco não... Pá, ok, foi um fim de semana atípico, mas o Pecco veio muito daquilo que nós já temos vindo a falar. Infelizmente, está perdido. Está perdido, então acho Achas que a que foi um Ducati... fim de semana atípico para o PEC? Eu acho que foi a Não, nova para toda a gente. realidade do PEC. Sim. Acho que foi mais do mesmo em relação ao que ele tem feito, Disse que sinceramente. foi um fim de semana atípico no cômputo geral. O Pep Ok. não foi exceção. Lá está, ele já tem vindo a ser assim, portanto não seria exceção para o Pep. Foi só Agora, PEC sendo PEC. exatamente. Ou seja, eu acho que o que Tardosi acaba por dizer, não podem pôr, digamos, não é confiança, mas esperar sempre que o Marc vá fazer milagres. Então eu acho que a Ducati está ali um bocado, não à deriva, mas está ali um bocado à encontro do feeling, principalmente o candidato ao título que é o Marc. E não achas que isso também era uma mensagem interna para... Não acham? Vocês que isso também seria uma mensagem interna para o PEC? Tipo, amigo, abre a pestana. Isto assim não dá, né? O PEC já está perdido, o PEC está fora da Ducati. Portanto... A cabeça do Pecco está noutra equipa qualquer que eu possa acolher para 2020. Infelizmente, porque o Pecco... Mas como é que o Pecco é um piloto Ducati? O Pecco, se não fosse a Ducati, não estava ali, não é? Como é que ele se deixa... A queda do Pecco, para mim, é das coisas mais intrigantes que temos no MotoGP moderno. Sinceramente. Eu já falei no outro podcast passado. Eu acho mesmo que é uma questão mesmo do psicológico. Mas eu também achava isso ano passado. Mas, ou seja, eu ano passado, a partir de uma certa altura, também comecei a dizer isso. Mas é impossível que... Eu até sugeri que ele falasse com a psicóloga do Martin ou com a psicóloga do Raul Fernandes, que quer uma, quer outra, operaram milagres, especialmente a do Raul. Mas passou-se um ano e ele continua exatamente igual. Portanto, isto também... Opa, há limites, não é? Estamos a falar de gajos bem pagos num dos dois lugares mais apetecíveis do grid. Se não num dos lugares... no mais apetecível, porque acho que ninguém imagina tirar de lá Marco Marques. Portanto, o Pecco tem o melhor lugar e o gajo, em vez de estar feliz por ter aquilo, é cagada atrás de cagada. O Pecco, ele já falou isso em várias entrevistas e até no mini documentário que ele teve. O Pecco, eu concordo com ele. Eu acho que o Pecco nasceu para conduzir uma moto vermelha. Primeiramente é italiano, acho que ele tem desde cedo uma excelente ligação à Ducati e pronto, foi bicampeão com a Ducati. Eu acho que a filosofia a Ducati, por muito que goste do Pecco e tenha uma enorme ligação, acho que vai ficar sempre um bocado grato ao Pecco. A Ducati quer resultados e não importa se o bicampeão podia até ser um Lewis Hamilton desta vida, podia ganhar 7 títulos, que a Ducati, se tivesse que descartar, iria descartar. César, eles têm contas para pagar também, não é? Quer dizer... Exatamente. Eles têm contas para pagar e motas para vender, e por muito que o PEC começa a perder até o apelo de marketing. Tu tens que... O Marco não veio para a Ducati só para entregar resultados e títulos. O Marco foi toda uma questão de marketing e de venda e tudo mais. E o Marco, para mim, eu acho que essa seria a exceção deles não o mandarem embora, porque, ok, o Marco vai, digamos, quase sempre entregar resultados, e o Marco acho que só sai da Ducati se ele quiser ir para outra equipa ou se retira. Portanto, para mim, o Marco sai da Ducati quando quiser. Exatamente. Ou seja, ele se quiser terminar no final deste ano, termina. Se quiser terminar daqui a 2 anos, portanto... E atenção, tem sido um casamento com resultados incríveis. Sim. Eu acho que já quando ele assinou mesmo com a Gresini, acho que toda a gente ficou expectante. Ou seja, sais de uma Honda que não era boa, ele ganhou tudo que tinha para ganhar na Honda, vai para a Gresini, tem 3 vitórias, e eu já no princípio, quando ele assinou com a Gresini, fiquei assim, ok, eu acho que a cabeça dele está na moto principal, se ele vai para a moto principal, acabou.
Eu sinceramente sou daquelas incrédulas que nunca acreditou que ele fosse trair a Honda. Eu sou um bocado romântica nisso, sabem? Eu acho que o Max nunca vai sair da Red Bull. Acho que o Charles Leclerc nunca vai sair da Ferrari. E pá, esses dois, eu tenho essa imagem. Da mesma forma que eu achava que o Pecco nunca ia sair da Ducati, tinha a questão do Mark com a Honda, portanto, e tenho a cena do Quartararo com a Yamaha. Portanto, eu tenho um bocado estas cenas românticas, porque eles devem tudo. Entretanto, acho que no MotoGP isto já vai tudo por água abaixo, porque é assim. Até o Acosta também em relação à KTM, mas aí a KTM não foi tão preponderante na ascensão dele enquanto piloto como foram as outras marcas para estes outros pilotos que estávamos a falar. Eu acho que ali há muito também de gratidão com as marcas, mas eu acho que isto se vai perder. E quando eu vejo marca sair, acho que foi assim o primeiro que eu vi. E pensei, ok, se calhar isto afinal não é casamentos para a vida toda, mas eu quando vejo a ir para a Gresini, eu vejo logo que isto é jogada para ele ir dar o salto para a principal. Vamos ver agora quem sai, não é? E o Ené facilitou a vida a toda a gente. O Pecco, para mim, e acho que para meio mundo, ela, lá está, é mais como a Quartararo, está a cumprir calendário. O Pecco, infelizmente, não vai ser piloto do Ducati e já está com a cabeça noutro sítio. Aliás, não sei onde é que anda a cabeça dele desde final de 2024. 2025 não apareceu. 2026 está pelo mesmo caminho, infelizmente. E não acham que isso é um bocado triste? Um piloto que já está ali e que parece que não está ali. É pá, que ele nem se esforce. É que nem pode. É que assim, a gente vê o Quartararo arrastar-se pela pista, mas o homem não tem uma boa moto, não é? É o que é. Mas aqui não é o caso. Mas em relação ao Pecco, eu não sou muito de deixar bold predictions, isto também não é uma bold prediction, mas eu não sei se o Pecco não acaba o campeonato como a sexta Ducati, a sexta melhor Ducati na tabela. Essa foi uma boa. O Marco está como está, o Di Giannantonio está mais ou menos como o Alex Marquez o ano passado, a ser a segunda melhor Ducati. O Aldeguer está a começar, mas mesmo sem conseguir andar já conseguiu um resultado mais do que digno este fim de semana. Lá vou eu ter que falar bem do Aldeguer mais um ano, não é? O Alex Marquez está mais ou menos, mas está melhor que o Bagnaia, e o Morbidelli, se conseguir atinar com os arranques, também não sei se não consegue acabar o ano à frente do Bagnaia. Portanto, é aqui uma previsão que eu acho que se pode concretizar, que o Bagnaia ser a sexta Ducati no campeonato. Mas já que vocês falaram de alguns pilotos de Fórmula 1, e aproveitando que o vamos falar de fundo brief também da Ana Bola TV, queria perguntar-vos se acham que o Marc Marquez pode ser este ano aquilo que foi o Max Verstappen no campeonato do ano passado contra as McLaren. Queres começar tu, Rita? Não, podes ir tu. Eu acho que pegaste na melhor comparação possível. Eu acho que mas sim. Acho que sim. O Marco vai ser um Max Verstappen do ano passado contra as McLaren, sem dúvida. O Max, lá está, eu estava ainda expectante, pronto, pegando agora um bocadinho nesse contexto de Fórmula 1, eu estava expectante que o Max pudesse ainda ali fazer uma brilhante corrida ou brilhante parte do final de temporada e, lá está, ter a oportunidade de ganhar o quinto título. Eu acho que o Mark tem mais hipótese de ser campeão do que o Verstappen do ano passado. Ainda assim, eu acho que vou ser tendencioso e vou pegar no cômputo da equipa, porque o Martini e o Bezzecchi acho que vão ser P1 e P2 do campeonato, ou P1 e P3, tendo em conta que o Marco vai, sem dúvida, lutar pelo título com um deles. Eu não tenho tanta certeza do P2 que eles vão ser P1 e P2, porque eu acho que eles, entretanto, alguma coisa ali vai acabar, pelo tipo de pilotos que são, vai acabar por quebrar. Mas que vai ser uma luta acérrima ali entre eles os três. Eu acho que ainda pode haver ali um ou outro a dar o ar de sua graça, a fazer mais uns pódios. Acho que não vai ser sempre eles os três. Sim, em relação à pergunta que eu fiz, e tentando dar eu também dar uma resposta, eu acho que sim, que o Marco Marquez
pode terminar o campeonato, já que estou no Bold Predictions, vou com isto até ao fim, pode terminar o campeonato pelo menos à frente de uma das Aprilis. Espantar-me é que o Martin, mesmo tendo Mota para ser segundo ou primeiro no campeonato, espantar-me com o 2025 que ele teve, ele acabasse à frente do Marc Marques, porque o Marc, não fosse o furo no pneu na Tailândia, acabava pelo menos em segundo. E a corrida sprint ganhou no Brasil e depois só desperdiçou o pódio no Brasil com o erro que cometeu contra o DJ António, mas o Marc Marques vai sempre extrair o máximo que se pode extrair. O Martin, não sei se tem essa consistência para o fazer, lá está, porque o ano passado dele foi penoso. Por isso, sim, até acho que pode ser quase como foi na Fórmula 1, em que uma das Aprilis é campeã, mas o Marco acaba em segundo ali muito perto. Mas já me estou a tirar demasiado para previsões que depois podem não se concretizar. Fábio Di Giannantonio parece que está a ser um bocado o Alex Marques do ano passado, tendo em conta que em termos de rendimento parece estar a ser a segunda melhor Ducati. Desta vez não para ser segunda em todas as corridas, porque as Aprilis estão lá, mas o Di Giannantonio já na Tailândia não teve tanto rendimento porque ele queixou-se de um problema com um pneu, mas no Brasil um segundo lugar que podia ter sido vitória na sprint e um pódio no domingo. Querem que eu vos dê a minha teoria sobre o DJ? Muito força. Toda a gente já ouviu falar que vai haver uma dança das cadeiras gigante este ano no MotoGP, não é? Uhum. E aparentemente o DJ António está mais uma vez na linha para ficar sem sítio para onde sentar o rabinho no próximo ano. Todos nós nos lembramos o que é que aconteceu quando o DJ António ficou na possibilidade de não ter lugar, não nos lembramos? Ganhou o corrida no Qatar. Foi sempre a disparar, portanto, eu acho que ele agora, como está com esse problema ainda mais cedo, o gajo vai dar muito problema este ano, porque eu acho que ele, quando se sente que está na linha, quando lhe começa assim a água a bater no pezinho, sabem? A bater ali já nos tornozelos, ele faz só caminho. Então eu acho que vai acontecer isso com ele este ano. A minha teoria é esta. Se entretanto lhe arranjarem um lugar, ele vai acalmar outra vez. Eu acho então que o segredo era um tal senhor 46, Valentino, o chefe, chegasse ao ouvido em todos os grandes prémios, vai ficar sem lugar, para ver se estava resultado. Porque é uma teoria engraçada, para ser sincero. Portanto, esta é a minha teoria do momento. Sim, eu acho Papel de alumínio, diz-me isto. Eu acho que o DJ António é um piloto com muito talento. E lá está, eu acho que pego muito naquilo que eu estava a dizer há bocado, que o DJ António tem um excelente ritmo de corrida, principalmente na parte final das corridas. Ele é muito forte. E no papel que tu estavas a falar, Bernardo, ser um Alex Marques deste ano, o Alex Marques, há bocado estava a ver umas declarações dele, que tem o infortúnio de ser vice-campeão, ou seja, carrega um peso de não corresponder às expectativas de todo o mundo. Ou seja, para já, também o Alex Marques está ali um bocado desaparecido, não é? Então, sim, eu acho que neste momento há 2 grandes prémios, que é basicamente nada. O DJ António, sem dúvida, é o Alex Marques desta temporada, no sentido família Ducati. Já que falamos do Alex Marques, queria pegar ali no assunto do Aldeguer, porque só porque isto deu uma micro-discussão ali no nosso grupo durante o fim de semana, que eu levantei o facto do Aldeguer não conseguir andar e mesmo assim ser colocado em cima da moto. Eu deixo já a minha opinião, eu não tenho... O meu problema não é com o Aldeguer, é com quem o autoriza a correr. Acho que aquilo que o Aldeguer fez foi heroico, mas não é um bocado estranho entrar no centro médico quase sem conseguires andar e mesmo assim receberes a autorização? Mas foi o que eu te disse na altura, isso é o normal do MotoGP. Tu vês pilotos que perdem os sentidos em pista e que vão ao centro médico e que às vezes nem vão ao centro médico e quando há o recomeço das corridas eles estão lá. Eu lembro-me de ver isso com o Quartararo há 2 ou 3 anos também. O piloto do MotoGP é sempre dado como apto. Sim.
Tu já viste pilotos que estavam dados como aptos, que eles próprios disseram, não, eu não estou em condições e vão e têm coisas partidas e afins. Portanto, os médicos, e isto não vem de agora, porque também isto é a mesma panelinha há não sei quantos anos, portanto isto é tudo igual. É um problema constante que se vem a arrastar ao longo dos anos, que se calhar agora, para nós, que se calhar seguimos com outra atenção, nos é mais próximo, mas eu acho que isto é um problema que vem há muitos anos e que é ridículo. É ridículo, porque não tens segurança. E tu estás a falar de um piloto que mal conseguia andar, já viste pilotos com coisas partidas, costelas, pulmões perfurados e não sei o quê, porque eles dão toda a gente apta. E pilotos que desmaiaram em pista com os impactos, que depois acordam abananados, são dados como aptos, e tudo é dado como apto. Eu acho que aquilo ali é assim, respiras, estás apto. Exato. Eu vou pegar, eu também falei com vocês este fim de semana, eu peguei no exemplo também de 2022, salvo erro, que o Pecco tem uma queda logo nas primeiras curvas no circuito de Barcelona, o Binder passa-lhe a moto por cima da perna, foi tipo super assustador. E ele acabou por ter uma lesão super grave, não sei se partiu, mas pronto, foi uma questão mesmo quase de vida ou de morte. Foi a perna, se ele tivesse virado mais 180 graus, passava a cabeça, era um Simoncelli desta vida. E pronto, graças a Deus não aconteceu, mas na corrida a seguir, ou seja, 15 dias depois, ele vai para Misano, todo engessado, e vai correr. Portanto, eu partilho da mesma opinião. Eu acho que tem que haver aqui, realmente tem que algo ser repensado, porque, ok, é a profissão deles, é um desporto super radical, um desporto super arriscado, como quase todos os desportos motorizados e afins. Agora, eu acho que tem que haver um bocado de discernimento de quem os declara aptos, porque, ok, por sinal ele até ter um bom resultado, mas eu acho que acaba por ser um bocado desumano uma pessoa, como a Rita estava a dizer, costelas partidas, ou uma perna partida, ou mão, o que for, ir correr uma moto a 340 km por hora, sendo que basta uma queda, acontece o pior. Não é só isso, tu vês o tempo que demora que eles deem aptos, aquilo eles são dados aptos, tipo passado meia hora, às vezes nem isso, aquilo não há nenhum tipo de check-up feito em condições. Não há tempo, a maioria das vezes. Nós vemos o tempo em que aquilo, durante a própria corrida, até já está a aparecer às vezes nos oráculos, quer dizer, é isso. E o Baldaguer vai para o Brasil quase sem conseguir andar, mas já sabendo que vai ser declarado apto, por isso é que vai para lá, senão não perdia o seu tempo. E nem corria. Aliás, nós temos um piloto coxo há imenso tempo. Certo. E que houve alturas que ele não conseguia andar. Completamente. Ele agora põe lá aquela coisa meio prostética, uma coisa. Como? Anos e anos e anos isto. Aconteceu com o Marques quando teve a lesão super grave em Jerez, ele ficou muito tempo parado, e ele volta precisamente, acho que é em Portimão, passado depois da operação, e deram-lhe como apto também, por estupidez, e acaba por não correr bem, e ele, ou seja, agrava mais a lesão que lhe fez sempre parar. Como apto, César. Estás a respirar, és apto, basicamente. Exato. Sim, resumindo de forma grotesca, respiras, estás apto, acabou. Andamento. Não faz sentido nenhum, mas é o que é. Passando para o lado da performance na pista, o Baldaguer, sem pré-época nenhuma e a conseguir andar melhor numa moto do que andar de pé, conseguiu até fazer um fim de semana bastante bem composto e dentro das limitações que tinha e dentro das limitações que a própria Gresini parece ter, que o Alex Marques também não andou nada especial, o Aldeguer até conseguiu bons resultados, tirando no sábado, teve um arranque completamente na perpendicular, em vez de ser para andar para a frente, andou na perpendicular e perdeu aquelas posições todas. Mas conseguiu evitar, acho que foi um dos poucos pilotos do fim de semana que conseguiu evitar quedas, se caiu alguma vez eu não me lembro, mas teve um fim de semana bastante composto. Portanto, se quiserem dizer alguma coisa sobre o fim de semana do Fermin, Rita, vou pegar em ti. Obrigada, Bernardo. Sabes o quanto que eu gosto deste momento de falar bem de Fermin Aldeguer. Não, parece que afinal havia ali algum talento, não é? O rapaz não é mau de todo. O rapaz não é mau de todo.
E acho que é o máximo que eu posso dizer sobre ele. Ele não andava, mas em cima da moto ele até andava bem. E acabou por fazer um fim de semana muito interessante. Sim. O Aldeguer até tem uma época de rookie bastante bem conseguida. E este fim Uma de semana segunda metade da época bastante bem conseguida, que a Sim, primeira certo, foi certo. desastrosa. Sim, Certo. acho que da primeira parte do campeonato, a única coisa que ele quase, lá está, ia ser um quase, também foi precisamente na corrida que vamos ter no próximo fim de semana no Cota. Ou seja, ele no Cota no ano passado ele ficou em quarto ali quase a conseguir um pódio. Mas lá está, a segunda parte do Mas campeonato. depois voltou outra vez a cair e depois só ali na segunda metade. Nem é bem na segunda, é um bocadinho mais à frente que aquilo começa a compor. Sim, Aliás, ele estava... em Le Mans, naquela corrida caótica também deu uma gracinha. Mas vamos ser sinceros, essa corrida é caótica de todas e qualquer forma, não é? Essa corrida não há explicação para o que aconteceu nessa corrida, foi puro caos. Sim. Não é uma corrida que se possa levar aqui em grande... Um milagre francês para o Zarco ganhar. Mas lá está, sim, eu concordo com o Bernardo, ele teve uma segunda parte do campeonato excelente, não foi rookie do ano à toa. Teve a sua primeira vitória, coisa que a estrelinha do Pedro Acosta ainda não conseguiu. Mas vamos ser sinceros, essa aí custou-nos a qualquer um de nós ver Aldeguer a subir a um pódio, ao lugar mais alto do pódio, primeira vez com a Acosta. A mim, pessoalmente, custou-me, olha, foi facas espetadas aqui. Ainda que eles tenham aquela, pode até ser mais da mídia, mas eles têm aquela rivalidade, porque são os dois de Múrcia e acabaram por crescer juntos. E acho que também foi uma facada mesmo para o Pedro, ver que o Aldeguer foi vencedor do MotoGP primeiro do que ele. Chama-se Ducati, mas pronto. Exatamente, não há dúvidas, mas o Aldeguer se tem talento, tem talento. Não, acho que na altura, quando foi contratado pela Ducati, toda a gente ficou um bocadinho à toa, né? Mas o Aldeguer provou que o Quartararo tinha provado zero nas categorias inferiores, chega ao MotoGP e é campeão do mundo. Portanto, acho que isso eles pegaram um bocado nessa base. O Aldeguer provou zero nas categorias inferiores, ganhou umas corridas em Moto2, Moto3 ele não esteve, e pronto. Ele fez pode ser campeão. Moto-E, César. Ele fez Moto-E, sim. Do que é aquela coisa horrorosa de Moto-E que agora às vezes eu vi ao vivo aqueles aspiradores, não... Eu não consegui sequer manter-me lá para ver essa corrida, aquilo é muito mau. A única pessoa que eu conheço que seguia Moto era o desgraçado Bernardo, mas tinha que o fazer por motivos profissionais. Certo. Mas já terminou também, portanto... Aquilo era horrível. É muito estranho. Ele chegou a ganhar Moto-E? Não. Eu acho que ele não ganhou nenhuma corrida de Moto-E. Moto3 ele não teve, Moto2 ganhou... É que o homem nem em Moto-E era bom. Expliquem-me este fenómeno. Ele, na pior categoria de todas, era mau. Chega ao MotoGP e ganha. Já paraste para pensar? Como é que isto... Vai, sério. A sério. Eles pegaram naquele síndrome de Quartararo, que não tinha provado também nada nas categorias inferiores e foi campeão do mundo. Eles ficaram a pensar por que não termos um Quartararo nosso. E, mas sim, o próprio Quartararo, mas pronto. Sim, são pilotos completamente diferentes, mas sim, Bernardo, eu acho que foi um excelente resultado, tendo em conta aquilo que o Aldeguer sofreu, a lesão que sofreu, não estando apto, foi uma vitória. Para mim, da questão do Aldeguer foi uma vitória. Da maneira como ele estava, totalmente. Passando para a KTM, até porque o Pedro Acosta era líder do campeonato à saída da Tailândia, mas a moto parecia estar talvez até pior do que a Yamaha para os outros três pilotos que não o Acosta na KTM, porque o Binder, o Vinales e o Bastianini qualificaram-se dos 3 últimos lugares. O Acosta conseguiu ali resultados a meio do top 10, um pouco mais abaixo de metade do top 10, mas acho que ninguém duvida do talento do Acosta, que se ele tiver uma moto pode lutar por um campeonato do mundo, mas com a KTM não é com a KTM que vai lá, porque fez o que fez na Tailândia porque a moto estava mais ou menos, mas aqui como a moto estava má não conseguiu fazer nada. César? Sim, é mais do que aquilo que a gente já tinha falado. O Pedro vai chegar à metade do campeonato com 2 nas costas de carregar a equipa e a fábrica toda, porque o Binder, lá está, é o Binder, e os outros 2, por muito que eu gosto muito do Bastianini, acho um piloto muito bom, mas também não faz magia. O Vinales, não sei se está
não sei onde é que está com a cabeça. Nós também, acho que os três partilhamos a mesma opinião do Vinhales. O Jorge Lourenço não faz milagres. Ele podia ser treinado por Valentinos, Giacomo Agostinis, desta vida, Casey Stones, que o Vinhalas não iria lá. Portanto, eu acho que o Pedro Acosta está a fazer o que pode com a moto que tem. Deem numa Ducati, deem numa Aprilia, que ele vai vencer. Não tem nenhuma vitória, ele vai vencer. Agora, a posição que ele teve foi um bocado aquém, tendo em conta que era líder do campeonato, era só a primeira corrida. Mas o Pedro Acosta fez o que pôde, consoante os outros 3 companheiros de fábrica. A melhor KTM, acho que dar o mínimo mérito àquilo que o homem pode fazer com a motinha que tem. Tu achas que ele fez o que pôde? E eu acho que ele fez muito mais que o que a moto lhe dá. Exato. Sim. A KTM não existiu este fim de semana. Eu acho que este próximo que vem aí vai ser um fim de semana também terrível para a KTM. Eu acho que ele não vai, que esta moto não vai funcionar no Cota. Talvez quando vier para a Europa aquilo volta a funcionar um bocadito melhor, mas eu acho que não se esperam tempos fáceis para a KTM. Além dos problemas que genuinamente já toda a gente sabe que a KTM tem em relação à marca em si, parece-me que, tirando o Pedro Acosta, eles têm 3 pilotos que estão completamente perdidos. E que ele vai carregar a marca, as marcas no caso, nas costas dele, e vai conseguir fazer algumas brincadeiras, mas que também vai acabar por ser muito errático, porque ele vai ter que tirar da moto o que a moto não tem, e nós sabemos como é que isso, o que é que acontece. Todos nós vimos o Quartararo na Yamaha, o Mark na Honda, o que é que vai acontecendo quando eles tentam extrair da moto o que ela não tem. Muitas vezes corre bem, mas como está no limite dos limites, também muitas vezes cai. E eu acho que vai ser um bocadinho isso que vai acontecer ao Pedro, mas é o que tu dizes, deu-lhe uma Yamaha, deu-lhe outra coisa qualquer, porque ele não vai conseguir fazer grande coisa com a KTM neste estado, e a KTM eu também não acho que vá melhorar. Acho que a tendência vai ser a piorar. Todos nos lembramos da época de rookie do Pedro Acosta, que deixou muita água na boca para aquilo que podia vir a seguir, mas se a marca também não melhora, e tu falaste dos problemas financeiros que a KTM tem tido, também tem sido difícil para fazer uma boa moto. O Binder é um piloto muito de... Se a moto está bem, ele qualifica-se mal, mas arranca bem e depois até consegue um resultado mais ou menos. Se a moto está horrível, qualifica-se em último, tenta recuperar e cai. Foi exatamente o que aconteceu este fim de semana. O Bastianini guarda o seu melhor para as segundas metades das corridas, mas às vezes esse melhor só serve para terminar em 15º numa corrida com algumas quedas. E o Vinhales até estava bem no ano passado, antes de se lesionar, mas até que lá em si, desde a entrada do Gunther Steiner, também está cheio de problemas. Os pilotos quase não conseguem... Sério? Quem diria que o Gunther leva problemas? Pois, certo. Já sabemos como é que o Gunther Steiner... como é que as equipas dele funcionavam na Fórmula 1, por muito que o Kevin Magnussen tenha conseguido uma pole em circunstâncias que nos lembramos também como é que aconteceu. Mas a KTM continua a ser uma marca com um piloto muito à frente dos outros, e se não resolverem os problemas que têm, sobretudo em linha reta, porque eu acho que me lembro de uma tentativa de ultrapassagem do Acosta ao Alex Marquez que ele consegue, mas depois é engolido na reta seguinte. E esse é só um dos exemplos dos problemas que a KTM tem neste momento. Passando para a Yamaha, Fábio Quartararo voltou a conseguir uma excelente qualificação. Ninguém sabe bem como. E a moto parece que até estava um bocadinho melhor do que estava na Tailândia, mas deem alguma coisa mais ou menos ao Quartararo e ele consegue extrair ali um excelente resultado em qualificação, e depois deu para fazer também uma boa sprint. Na corrida foi completamente para trás, eu também não tenho bem a certeza porquê. Mas falámos da KTM a ser suportada por um piloto. A Yamaha é igual, o Quartararo muito à frente dos outros. Mas isso já era o ano passado, vai continuar a ser este ano. Quer dizer, quando tu pões Miller
que é o que é já, se não se fosse australiano, já não estava no grid há muito tempo, eu acho que ele próprio sabe. E quando pões Rins, que é o piloto coxo e que não faz nada desde esta última lesão que o deixou assim, portanto ele não está claramente à vontade em cima da moto, quando uma equipa decide manter, portanto a equipa tinha 3 pilotos no ano passado que não estavam propriamente bem. Desses 3 pilotos, trocaram e puseram um rookie, independentemente de quem sejam os pilotos. Trocaram um e puseram um rookie. Um rookie com potencial, mas um rookie que tem que se adaptar. E mantém outros 2 que geram um problema, e se calhar ainda um problema maior do que o que substituíram. Não podemos esperar grande coisa. Sendo que é uma equipa que só agora é que começa a ter pilotos de desenvolvimento em condições e coisas assim do género, porque nem sequer isso tinha. Tinham um piloto de teste que estava constantemente lesionado, portanto, se algum piloto se lesionava, eles nem sequer o homem conseguia fazer as corridas por eles, no MotoGP, portanto, não percebo. E acho que a Yamaha, se a KTM está com problemas, a Yamaha está com problemas muito maiores. Muito maiores, mas muito maiores. E tem um dos pilotos, assim, a par da KTM, tem um dos pilotos mais talentosos do grid. Mas eu acho que os outros 3, ou pelo menos os outros 2, são um peso de arrastão muito grande. O Miller, toda a gente sabe que dá um feedback zero de motos. Ele chega e conduz, acabou. A Ducati pô-lo a andar por isso, a KTM também não o suportou por causa disso, mas ele lá foi ficando. Os outros é o que a gente já falou aqui. Pá, não sei muito sinceramente o que é que a Yamaha pensa, não percebo como é que o Fábio se mantém ali, é impossível ele ser feliz neste momento ali, mas a verdade é que ele vai ficando e melhorando o seu contrato. Dificuldades da Yamaha à parte, o que é que vocês têm achado do Toprak nestas 2 primeiras rondas? 0. Acho que o Era o Toprak que eu esperava. acrescenta 0. Acho que é daquilo que nós já tínhamos falado e acho que acaba por ser consensual. O Toprak é excelente para uma Superbike, para uma MotoGP não é a mesma coisa. Portanto, eu quase que me arriscaria a dizer, se ele fosse, ou por entre aspas, inteligente, para o ano dizer assim, meus amigos, está tudo certo, eu vou voltar à minha vidinha de Superbike, e só que isso não é possível. Então, é o que é. O Toprak está-se ali Não o querem sequer. O problema é esse, ou seja, o Toprak está ali a arrastar-se porque, primeiramente, está numa fábrica em que não o ajuda. Eu não sei se foi este fim de semana, não sei se foi nos primeiros treinos, ele ficou ali no princípio e deu ali umas piadinhas, mas acaba por ser isso. Treinos não é corrida, treinos não é qualificação e acaba por dar lá está, um tiro nos pés, a decisão dele. Eu entendo que era o sonho dele, vir para a MotoGP. Tinha tudo nas Superbikes, veio para a MotoGP, trocou o certo pelo incerto. Acaba por ser a decisão dele. Perdemos o nosso Miguel, não é? Gostem ou não gostem, perdemos o nosso Miguel. O Miguel, para mim, lá está, tinha os problemas que ele tinha de qualificação e lá está, de ritmo de corrida. Por vezes, mas para desenvolver motas e para falar do que era melhor e o que não era melhor, era um dos melhores, top 3, top 5 do grid para trabalhar numa moto, e quiseram despachar, está tudo certo, foi a escolha da Yamaha. A Yamaha está a pagar muito das decisões que faz. Toprak, olha, é o contrário do que aquilo que a gente tinha falado, se calhar prometia, não digo 100, prometia 50, está a entregar também 0, portanto... Eu já não esperava muito. Aliás, eu sempre disse que achava que ia ser um flop e que a Yamaha se ia arrepender. Sim. Porque achava que era muito mais fácil fazeres o inverso, ires do MotoGP sim. para as Superbikes do que as Superbikes para o MotoGP, ainda que ele dissesse o contrário. Temos exemplos disso. O Max Biaggi na MotoGP era o que era. O Miguel. Sim, o Miguel ainda não provou muito. Vamos ter este fim de semana também. Espero que corra não provou muito, mas andou bem em cima. O que andou lá andou bem. E eu acho que ninguém esperava que ele andasse tão bem.
Espero que Ele corra bem conseguiu. este fim de semana em casa. Ele, para não variar, tem problemas de qualificação, mas isso, pronto, é Miguel sendo Miguel. Exato. Isso é outro drama, mas depois ele conseguiu e o Toprak não. Tudo, levou as pedrinhas, não sei o quê. Epá, levou. Foi uma cagada a corrida por causa dessas cenas todas. Foi, mas ele não está a conseguir. E eu acho que vai ser complicado, porque o ego do Toprak não estava preparado para isto. E eu acho que aquilo vai começar a ser... Ele vai dar um fall muito rapidamente. Já começou a mostrar lá está, um bocado de desconforto já no princípio, ainda a temporada não tinha começado, ele assim, não estou habituado a olhar para a tabela e ver-me no fundo. Pá, é normal. Agora, só para terminar o contexto de Yama, eu acho que eu não estava à espera, eu acho que o Quartararo faz milagres com o trator que tem. É só isso. Só que ele tem uma coisa, ao contrário do Acosta que aguenta durante a corrida, o Quartararo na corrida vem muito por ali abaixo, infelizmente. Sim. Qualificação, o Quartararo é excelente. Sim, mas o trator dele é pior também que o trator dos outros, aparentemente. É verdade. Queria passar estes últimos minutos também a falar do outro rookie da grelha, o Diogo Moreira. Acho que está a fazer um bom início de campeonato com a Honda. Seria sempre uma upgrade em relação ao Som Piat Chantra, porque o Chantra víamos e reparávamos que o MotoGP era demasiado para ele. Mas estas primeiras amostras do Diogo Moreira, agora que ele também teve a sua corrida caseira, bem impressionados, ou não? Sim. Corrida de casa. Pá, preciso de ver mais. Também um bocadinho. Corrida de casa, fez o que podia perante o seu povo. É preciso ver um bocadinho mais do que é que ele pode fazer. Quero ver mais, mas para já estou a gostar. Sim. Os colegas da equipa dele também não são nada de se deitar fora. O Mir, o Zarco e o Marini já têm experiência que chega no MotoGP. O Mir, quando se consegue manter de pé, que este fim de semana não conseguiu, tem conseguido extrair mais da moto, mas até tem estado bem equiparado com o Zarco, que é o colega de equipa direto dele na LCR. O que dizer de Mir? Sim, acho que este fim de semana também estava um bocado adoentado, portanto também não vou bater muito nele este fim de semana. Bernardo, quando não está adoentado, está outra coisa qualquer, não é? Mas é o Mir. Últimos 3 minutos, uma pequena divisão vossa àquilo que pode ser a corrida no Cota. Temos tido Bezek a dominar, mas é território Marco, portanto. Marques, para mim, Marques vai dominar o Texas. Ainda que ele tenha tido quedas nos últimos anos, mas aquilo é uma das pistas dele, ele adora, ele vive para aquele grande prémio. Eu acho que aquilo vai lhe dar o boost de energia que ele está a precisar. Acho que vai ser território Marco Marques, muito sinceramente. Concordo. Mas... Se uma pessoa tiver que pôr as fichas todas em grandes prémios para o Marques, é o Cota e o Sachsenring. Portanto, eu digo o Marques, ainda que eu acho que a Aprilia, como venceu em 2024 com Vinhales, uma corrida pode ser favorável à Aprilia. Eu não descarto o Bezek ou mesmo o Martin. Portanto, entre Marques ou Bezek, digamos Marques e Bezek, eu acho que um deles vai ser o vencedor do Cota. Para mim o pódio vai ser Marques, Bezek e talvez Martin ou Digia. Vai andar entre esses 4. Entre esses 4 deve-se fazer o pódio. Se pudermos ter uma luta pela vitória, que foi uma coisa que ainda não tivemos este domingo. A KTM vai se afundar ainda mais. Sim, em princípio sim. Se pudermos ter uma luta pela vitória, que é uma coisa que ainda não tivemos este ano, porque o BSEC não tem dado hipóteses, melhor ainda. Terminamos assim mais um... Vamos falar de MotoGP. Terminamos assim mais um... Vamos falar de MotoGP. Temos MotoGP já este fim de semana nos Estados Unidos e por isso quer dizer que nós voltamos na próxima semana para analisar precisamente esse grande prémio em Austin. Até lá, boas corridas.